Olá pessoal, essa é a nossa quinta videoaula da Introdução Teológica ao livro de Salmos da Escola Teológica Charles Spurgeon. Nós falamos na última videoaula sobre a estrutura do livro de Salmos, vimos como ela está ligada, ela está associada à história de Israel, desde a monarquia de Davi até o retorno do exílio, e como a nação no período do Segundo Templo, ao ler esse livro, ao orar essas orações, ao cantar esses louvores, seria então lembrada de que ela fazia parte da história de uma comunidade, uma história mais ampla, uma história que demonstrava o relacionamento de Deus com o seu povo, e aquele povo, então, aquela geração que havia retornado do exílio, poderia se identificar com essa comunidade mais ampla e se lembrar que o mesmo Deus que cuidou da nação no passado, cuidaria do seu povo também no futuro. E agora eu quero observar com vocês a discussão sobre as chamadas notas introdutórias, que fazem referência a personagens do antigo Israel, como Davi, como os filhos de Corá, como Asaf, Salomão, Moisés. Nós podemos confiar nessas notas inclusive que falam sobre situações específicas da vida de Davi, como quando ele se fingiu de louco diante do rei de Gate, ou quando ele fugiu de Absalão. Será que nós podemos confiar nessas notas históricas? E há uma discussão se elas são de fato canônicas, se elas podem ser consideradas palavras de Deus, verdade plenamente confiável, ou se essas notas têm uma tradição, têm uma história, mas não seriam então inspiradas. No meio evangélico, estudiosos discutem essa questão das notas, mas a primeira observação que a gente precisa fazer aqui é que elas estão presentes no texto massorético, elas estão presentes no texto hebraico que foi preservado. Então, esses títulos que se você, por exemplo, tem NVI, aparecem em negrito no início de alguns salmos, não são os títulos inseridos pelos tradutores, não são os títulos inseridos pela versão em português ou pela versão em inglês, não, são os títulos que faziam parte já de alguns salmos, e que se aplicam apenas ao livro de Salmos. Tá? Se você encontrar títulos nos livros históricos ou nos profetas, esses títulos em negritos foram inseridos, foram acrescentados pelas versões ocidentais. Porém, no livro de Salmos, algumas referências na introdução de alguns capítulos, elas fazem parte do texto hebraico, inclusive são contados como versículo 1 no texto hebraico. Então, por exemplo, aquela menção ali a Davi fugindo de Absalão no Salmo 3, ela faz parte do versículo 1 do Salmo 3 no texto massorético, o que nos leva então a acreditar que essas notas históricas e que fazem referência a indivíduos, e às vezes você tem notas melódicas aí, questões musicais, elas eram sim parte do livro de Salmos na sua forma final, na sua forma canônica, como foi recebida pelo povo de Israel, e não foram notas acrescentadas posteriormente. A discussão ela é intensa, mas o fato de que essas notas estão presentes no texto massorético é um forte indicador de que, de fato, elas eram originais, elas faziam parte do livro de Salmos na sua forma completa final. Um ponto importante quando nós lemos essas notas é, primeiro, ficarmos atentos àquilo que, por exemplo, Joe Gondigem observa no seu comentário. Ele diz algo muito interessante, tem um comentário da série da Baker, em que ele diz o seguinte: os salmos ocultam as suas origens. Portanto, é estranho o fato de que o estudo de salmos, tanto no período pré-moderno quanto no moderno, tenha dado bastante atenção a questões relacionadas à sua autoria e ao seu pano de fundo. O que o Joe Gondigem está querendo enfatizar aqui?
O livro de Salmos, embora às vezes ele diga, olha, Salmo dos filhos de Corá, Salmo dos filhos de Asaf, muitas vezes esses salmos não nos falam o momento em que os filhos de Corá compuseram esses salmos, ou em que eles receberam esses salmos, o momento em que Asaf compôs um salmo específico. Eles não nos falam sobre um momento específico em que Davi escreveu um salmo que só tem a expressão Le David, Salmo de Davi, não tem mais nenhuma outra referência. Por exemplo, Salmo 139. E é muito comum, especialmente no ambiente da igreja, as pessoas tentarem ficar descobrindo em que momento da vida de Davi aquele salmo foi escrito. Então, por exemplo, eu lembro de um colega de seminário que no Salmo 139 ele ficou especulando quando Davi poderia ter escrito o Salmo 139. O grande problema é que o Salmo 139 não nos diz. Diferente, por exemplo, do Salmo 51. No Salmo 51, eu tenho uma nota histórica dizendo que Davi escreveu aquele salmo depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã por causa do seu pecado de adultério com Batseba e de assassinato de Urias. Então, aquele salmo pode ser interpretado à luz dessa história. Mas os muitos outros salmos de Davi, que não tem referência histórica, ou são salmos anônimos, ou apenas mencionam o indivíduo, mas não explicam o momento exato em que eles foram produzidos, eu não tenho que ficar especulando em que momento da vida do indivíduo ele produziu aquele texto, aquela oração. Porque os hinos e os cânticos têm essa característica. Nós muitas vezes não sabemos o contexto em que essas músicas foram compostas e nós cantamos essas canções porque nós absorvemos, nós nos apropriamos daquela canção que uma outra pessoa fez e nos identificamos com ela. Assim também no livro de Salmos. A menos então que o Salmo tenha um indicador histórico muito claro, ou indicações dentro do próprio texto, como é o caso do Salmo 74, que claramente diz que o santuário de Deus foi queimado, que os inimigos devastaram a terra, que já não tem mais profetas, já não tem mais visões, onde fica muito nítido ali que o Salmo se deu no contexto da destruição pelos babilônios, né, do cativeiro babilônico, ou do Salmo 126, que claramente fala dos cativos voltando para Sião. Salmos, às vezes, que são situações individuais, situações específicas de um fiel em Israel, nós não precisamos ficar especulando quando esse salmo foi composto. É muito mais importante saber qual o tipo de salmo, qual a estrutura desse tipo de salmo, do que necessariamente identificar quando ele foi formado. Pense, por exemplo, no famoso hino Sou Feliz com Jesus. O hino Sou Feliz com Jesus, muitas vezes ele é cantado por vários cristãos e se apropriado por muitos de nós, sem sequer sabermos do contexto em que ele foi escrito, mas nós nos identificamos com a letra dessa música. Pouquíssimos de nós sabem que o hino Sou Feliz com Jesus, It's Well With My Soul, em inglês, esse hino foi traduzido, foi escrito por um homem chamado Horácio Spafford, que compôs esse hino depois de ter perdido 4 das suas filhas numa viagem de navio que saía dos Estados Unidos e ia para a Europa, e nessa viagem de navio então houve um naufrágio. Esse navio teve um acidente, se chocou com uma outra embarcação e mais de 200 pessoas morreram, dentre elas 4 filhas de Horácio Spafford. Horácio Spafford então recebe o telegrama da sua esposa, que diz Saved Alone, única salva. E quando Horácio Spafford está indo ao encontro da sua esposa, que já estava na Inglaterra sem as 4 filhas, ele compõe ali na viagem, depois de passar pelo local em que suas filhas morreram, ele compõe esse hino, Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. E esse hino que diz, se paz há mais doce me deres gozar, se dor há mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse hino, claro que ganha uma cor maior, um brilho maior, quando nós sabemos quando ele foi composto. E ele se torna mais significativo.
Mas o fato de muitas vezes as pessoas não conhecerem essa história, ou não conhecerem a história de outros hinos, não as impede de cantarem, e cantarem com força, entenderem o sentido deles, e se apropriarem do tema, se apropriarem da teologia dessas músicas que elas cantam. Talvez muitas pessoas cantem Castelo Forte sem saber que o hino foi composto por Lutero. Eu creio que a grande maioria das pessoas sabe, mas nem todas sabem. E mesmo assim as pessoas podem entender a ideia do que é um castelo forte, de Deus como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Então é muito importante, quando a gente vai interpretar o livro de Salmos, entender que mais central, fundamental, do que identificar o contexto histórico de cada salmo, porque em muitos deles nós não iremos saber, porque o salmo não nos revela, é entendermos a estrutura daquele salmo. Entendemos as imagens daquele salmo como uma poesia, entendemos a teologia desse salmo. E é possível fazer tudo isso interpretando, respeitando o sentido do texto, sem muitas vezes ter todo o contexto histórico que envolveu aquele hino ou aquela canção. É assim que funcionam os hinos e as canções. Eles são apropriados pelo povo de Deus, eles podem ser compreendidos pelo povo de Deus, mesmo quando nós não sabemos a história de quem compôs aquela música. Quantos louvores contemporâneos não são cantados, entoados por nós, se nós conhecemos o momento exato em que eles foram escritos. O Peter Craig vai na mesma direção, ele também escreveu um comentário de Salmos, e ele diz o seguinte, reforçando o que foi lido no slide anterior. A ausência de informação exata a respeito da autoria não é um sério impedimento para o entendimento do livro de Salmos, pois o seu tema é o relacionamento entre o indivíduo e Deus, e suas variações sobre esse tema central têm uma universalidade e atemporalidade que transcendem as particularidades da autoria. Então o Peter Craig está de novo nos lembrando que as canções têm essa característica, elas falam do relacionamento entre o indivíduo e Deus, ou entre o povo e Deus. E o tema central e a linguagem é tão ampla que se aplica ao povo de Deus e aos indivíduos que são fiéis a Ele de várias gerações que podem se apropriar dessas canções e cantarem e entenderem o sentido daquele salmo. Dito isso, nós precisamos discutir então esses títulos. Como eu falei, eu creio que esses títulos eles sejam canônicos, eles fazem parte do texto hebraico, mas talvez nós devemos interpretar esses títulos com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de discernimento. O que eu quero dizer com isso? Muitos títulos que nós encontramos, por exemplo, com a expressão, em versões mais antigas, com a tradução de Davi, a NVI ela é um pouco mais certeira quando opta pela expressão davídico, deixa a expressão mais ampla, porque a expressão hebraica le David, né, ou Mizmor le David, salmo de Davi, para Davi, em relação a Davi, ao estilo de Davi, a preposição le que acompanha o nome Davi pode significar várias coisas. Aliás, se você já estudou hebraico alguma vez na sua vida e decorou o vocabulário hebraico, você vai descobrir que a preposição le, que acompanha a palavra Davi em vários dos salmos, o sentido primário dela não é de, escrito por. O sentido primário de le geralmente é para, em direção a, até. Então, quando nós encontramos, existem vários salmos associados a Davi, esses salmos le David podem indicar não apenas a autoria de Davi, mas muitos deles, por exemplo, que não têm um indicador histórico. No caso do Salmo 51, nós sabemos que foi Davi porque você tem um indicador histórico. O Salmo 3, nós sabemos que foi Davi porque você tem um indicador ali que ele estava fugindo de Absalão. Mas muitos salmos têm apenas a expressão le David, sem ter um contexto histórico específico. E é muito provável que vários desses salmos le David queiram indicar algo como, por exemplo, para o rei davídico, ou ao estilo de Davi. Nós temos que lembrar que vários dos salmos do livro 1, que são, na sua totalidade, né? Totalidade não, tirando o Salmo 1 e 2, né? Os salmos de 3 a 41, na sua grande maioria, eles são le David. E eles são, em geral, salmos de petição, salmos de lamento.
Será que a expressão Lã David não é ao estilo de Davi, um salmo de lamento como o de Davi? É uma possibilidade. Lã David pode indicar também dedicado a Davi, como alguém que foi importante no processo de introdução da música organizada no santuário, no templo. Davi é o grande patrono da organização do louvor em Israel. É ele quem introduz, quem organiza. Davi tem uma importância tão grande, por exemplo, e eu vou citar um texto aqui, que lá no período pós-exílico, no período de Esdras, no capítulo 3 do livro de Esdras, no versículo 10, é dito que os levitas foram organizados de acordo com aquilo que Davi estabeleceu. Veja o que diz Esdras 3:10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Muitos séculos depois de Davi, aquilo que Davi prescreveu, estabeleceu, organizou para o louvor da nação ainda era seguido, ainda era adotado como prática no templo, ali naquele momento que o fundamento do templo estava sendo lançado. Segundo Samuel 23:1, por exemplo, associa Davi com os louvores de Israel, com as canções de Israel, e é uma expressão muito interessante ali, diz que Davi, segundo a NVI, ele é o cantor das canções de Israel. Mas o hebraico diz literalmente, ele é o querido das canções de Israel, o amado das canções de Israel. Provavelmente porque ele compôs muitos salmos, porque ele compôs muitas músicas, e talvez as expressões Lã David que nós encontramos no Salmo seja uma espécie também de dedicação a Davi, de uma lembrança da importância de Davi na organização do louvor e das músicas em Israel. Há um trecho muito interessante que eu gosto sempre de citar, que é o trecho de Amós, capítulo 6, versículo 5, que mostra de novo a relação de Davi com a música, com as canções em Israel, especialmente ali no reino de Judá. Depois, Amós capítulo 6, versículo 5, diz assim: dedilham suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Davi aqui está associado ao dedilhar, ao tocar instrumentos musicais. Algumas versões, dependendo da tradução aqui que se dá para o hebraico, dizem que fazem instrumentos musicais à semelhança de Davi. Então, Davi é um ponto pacífico que ele era alguém extremamente relacionado, associado com a música e com os louvores de Israel. E por isso, talvez, alguns dos salmos sejam escritos Lã David para indicar que eles foram escritos ao estilo de Davi, ou dedicados a Davi, ou para a coleção que Davi tinha. Lembra que você tem lá as palavras de Davi, na época de Ezequias, que os levitas deveriam usar para louvar. Depois nós constatamos que existe uma coleção de salmos davídicos, um deles, por exemplo, que começa com a expressão Li Shalomó, para Salomão e não de Salomão, indicando para nós então que talvez alguns desses salmos fizessem parte da coleção que Davi tinha de oração e canções, e que a pessoa escreveu para ser guardada nessa coleção de Davi. Ok? Então, o que eu diria, o que eu orientaria você, aluno, quando você lê lá no título Lã David, né, ou davídico, de acordo com o NVI, ou de Davi, de acordo com as antigas versões, tente olhar para o salmo como um todo. E tente ver se no título tem mais algum indicador histórico. Se tem um indicador histórico associado à vida de Davi, é claro que esse salmo é de Davi. Mas se não tem um indicador histórico, esteja aberto para o fato de que talvez alguém em Israel, um fiel em Israel, registrou esse salmo para ser guardado numa coleção que era de Davi. Ou registrou esse salmo, escreveu esse salmo ao estilo de Davi. Ou registrou esse salmo em memória, em lembrança, louvando a Deus, mas em lembrança da importância que Davi teve para organizar o louvor da nação. E aí eu quero destacar um ponto importante, que é como a preposição lã também era usada fora do livro de Salmos. Você tem, por exemplo, especialmente nos chamados ciclos de Baal, textos que foram achados em Ugarit, a preposição lã acompanhando os títulos
de várias das histórias que foram encontradas ali. Uma dessas histórias, por exemplo, tem o título Le Akhat. Akhat foi o filho de um homem chamado Danel. Danel era um homem que não tinha gerado nenhum descendente, e ele passa um tempo no templo orando, jejuando, clamando por um filho. E Baal dá um filho para Danel, e o nome desse filho é Akhat. Toda a história, então, se desenrola centrada em Akhat. Ele ganha um presente do deus Kotar, uma arma, e a deusa Anat, que é a deusa da guerra, quer ter aquela arma dele. E o livro e a história, aquela sequência narrativa é chamada de Akhat, não porque Akhat escreveu aquela história, mas porque Akhat é o personagem principal da história. O lã ali, então, não é o lã, né, a preposição lã não é o lã autores, que a gente chama o lã de autoria, indicando escrito por alguém. É simplesmente uma indicação de que a história se trata daquele personagem. Mesma coisa, lã Baal. Aparece várias vezes nesses ciclos, lã Baal, que é para Baal, dedicado a Baal, ou sobre Baal, e não escrito pelo deus Baal, aquela história. Então, você tem várias possibilidades do uso do lã. No próprio livro de Salmos, por exemplo, se você pega o Salmo capítulo 4, versículo 1, você tem a expressão Lamnatser, que é para o mestre, para o dirigente de música. Muito provavelmente o salmo ali não é que o dirigente escreveu, mas que aquele salmo foi entregue para ele. Então você tem a preposição ali indicando, de novo, essa ideia de uma coleção ou de salmos que eram escritos e entregues a alguém que era responsável pelo louvor no templo. Você tem lá no Salmo 92 a expressão Le'yom Shabbat, para o dia de sábado, ou seja, aquele salmo deveria ser entoado no dia de sábado, não que o dia de sábado escreveu o salmo, ok? Eu concordo que grande parte das vezes o lã ele indica autoria. Por exemplo, você tem o caso de Abacuque, você tem a oração de Abacuque lá em Abacuque 3.1 e você tem Lã Habacuc, né? Aquela oração escrita pelo profeta Abacuque. Mas você tem, por exemplo, indicação de coleções, como é o caso dos filhos de Corá, Livnei Corá. A preposição lã ali pode indicar realmente a coleção de salmos que os filhos de Corá guardavam. Então, leia sempre essa expressão com critério. Pode ser que seja um indicador realmente de que Davi escreveu e talvez menções históricas que são colocadas ali esclareçam isso. Talvez não tenha sido escrito por Davi, mas tenha sido escrito para uma coleção que Davi tinha, ou ao estilo de Davi, ou em lembrança e homenagem a Davi, como o amado das canções de Israel. E aí eu quero fazer uma observação muito importante aqui quando a gente discute essa questão dos títulos históricos, que é o questionamento que alguns autores, inclusive autores evangélicos, fazem em relação a esses títulos. Se você pegar, por exemplo, introduções ao Antigo Testamento evangélicas, por exemplo, a introdução do Tramper Longman III e do Raymond Dillard, nessa introdução eles vão dizer que esses títulos não são canônicos, que eles não são inspirados por Deus. Eles têm uma certa confiabilidade, mas eles não são canônicos. Eu discordo deles. Eles vão usar alguns argumentos para dizer que esses livros que esses títulos não são canônicos. Claro, os salmos são, mas os títulos não. O problema é que quando nós trabalhamos com o livro de Salmos, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que nós estamos lidando com um livro que Deus não inspira apenas a autoria, ele inspira a autoria, a produção de cada salmo, mas também a compilação. Lembra que o livro de Salmos foi um processo que começou com salmos individuais, coleções menores, até chegar à coleção maior? E se essa coleção maior foi aquela que Deus preservou para nós, ela está organizada de uma forma que relembra a história de Israel, esse Deus que inspirou o processo de compilação e de edição desses salmos num só livro, também inspirou aqueles editores finais que colocaram alguns títulos ou que mantiveram os títulos que já estavam nos salmos quando eles inseriram dentro da coleção mais ampla. Então, um ponto que eu queria só destacar como exemplo, o Tramper Longman e o Raymond Dillard, por exemplo, pegam um exemplo do Salmo 30. Então vamos olhar para o Salmo 30. O Salmo 30 começa com a seguinte descrição: Salmo, Mizmor, cântico para dedicação, a NVI diz, para a dedicação do templo davídico.
E aí quando você começa a ler esse salmo, você percebe que esse salmo ele tem uma característica individual. Então ele começa o salmista dizendo assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Ele vai dizer depois no versículo 6, quando eu me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti clamei, Senhor, ao Senhor pedi misericórdia. E o texto diz no versículo 10, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, sê tu o meu auxílio. No versículo 11, mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria. Então, o que o Tremper Long e o Raymond Dillard dirão é como um salmo desse, que tem características individuais do salmista que passa por uma situação de apuros por causa do seu orgulho, da sua soberba, Deus dá as costas para ele, mas ele clama ao Senhor e o Senhor vem em seu auxílio e muda as vestes de tristeza em vestes de alegria, muda o seu choro em dança. O que um salmo individual desse tem a ver com um título, que é os Cântico para a Dedicação do Templo? Então, aparentemente, esse salmo não tem nada a ver com a dedicação de um templo, é alguém relembrando o que Deus fez por ele. Primeiro ponto que a gente precisa observar aqui é a ideia de que cânticos que eram usados para a dedicação de algo como um templo só estavam associados à própria dedicação do templo. Pense, por exemplo, no aniversário de uma igreja hoje. Uma igreja está fazendo aniversário, ela vai cantar algumas músicas. Ela não precisa cantar músicas que dizem apenas ao aniversário dela, né, aquele momento festivo. Ela pode, talvez, colocar músicas que relembram momentos da história difíceis que essa igreja passou, que indivíduos passaram, e esse indivíduo, por exemplo, que compôs uma música, ele apresenta um solo que diz respeito a como Deus cuidou da sua vida, ele está dando testemunho naquele momento que a igreja está celebrando o cuidado de Deus na vida dela. Alguém cantar uma música assim não seria fora de momento, não seria inadequado, isso pode ocorrer. Por que na dedicação de um templo alguém não poderia inserir uma música, especialmente se fosse o próprio Davi aqui, preparando uma música para quando Salomão depois dedicasse o templo, fosse cantada, lembrando de como Deus cuidou de Davi. Depois dele falecido, Salomão e o povo então cantariam quando o templo fosse dedicado a essa canção que Davi escreveu. É uma possibilidade. Segundo ponto tem que ser observado. O hebraico não diz Heihal, templo, literalmente, o hebraico diz cântico para a dedicação da casa, Bait. Será que esse salmo foi escrito por Davi e ele foi então cantado na dedicação do seu palácio, lembrando do que Deus fez por ele? É uma outra possibilidade. Ou será que esse salmo de fato foi escrito para a dedicação do templo? Esse salmo fala de Davi orgulhoso, de Deus dando as costas para ele e depois Deus o restaurando. E aí nós precisamos lembrar da história do templo registrada lá em 1 Crônicas. Lá nos capítulos 21, 22 de 1 Crônicas, falam como Davi orgulhoso fez o censo. E Deus então pune Israel. Davi, em vez da fome, em vez de ser perseguido pelos inimigos, prefere 3 dias de praga que mata grande parte do povo. E o profeta Gad, então, quando Israel está padecendo nas mãos do Senhor, Davi fala, eles são ovelhas do rebanho, eu que sou o culpado, não são eles. Mas eles também tinham pecado, Deus estava disciplinando o povo ao mesmo tempo. O profeta Gad então manda Davi lá para a eira de Araúna. E lá na eira de Araúna, Davi oferece sacrifícios a Deus, a praga cessa. E aquela eira de Araúna que Davi comprou para oferecer sacrifícios a Deus depois de boa parte do povo morrer por causa do seu orgulho, Davi diz, nossa, esse local aqui deverá ser o lugar para a construção do templo. Veja, Davi orgulhoso faz o censo, confia no seu exército. Deus permite com que Davi e Israel padeçam debaixo da disciplina dele.
Davi confessa o seu pecado, se volta para Deus e Deus novamente restaura a nação e restaura Davi. Isso não tem a ver com o Salmo 30, para a dedicação do templo? Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Vou fazer o meu censo aqui. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Não fui eu, foi o Senhor. Mas quando escondeste a tua face, eu fiquei aterrorizado. Aquela praga matando os israelitas. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. E Deus respondeu no versículo 11, mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria. Por que esse salmo não poderia ser cantado, então, na dedicação do templo, quando Salomão fizesse a dedicação e lembrasse, então, daquilo que Davi passou? E Davi tivesse deixado registrado esse salmo com esse propósito. Você está vendo como alguns problemas, às vezes, que são criados artificialmente com a questão dos títulos de salmos, do momento para o qual eles foram compostos ou no qual eles foram cantados, não foram necessariamente compostos para aquele momento, mas depois foram usados naquele momento. Essas tentativas de mostrar certas inconsistências, elas não se sustentam. E há muitas outras formas de também entender outros salmos que aparentemente parecem se contradizer com seus títulos. Basta a gente ter boa vontade, basta a gente entender que nem toda a história de Davi e de Salomão estão nos livros históricos, né? Eles destacam os fatos principais. Pode ser que o livro de Salmos fala de algum momento da vida de Davi que não está em 1 Samuel, em 2 Samuel, mas que ele passou e que ele experimentou. Então, o que eu diria como resumo é aquilo que o Carlos Oswaldo diz nesse slide que vocês têm projetado aí. Embora nem todos esses indicadores encontrem paralelos na narrativa sobre a vida de Davi, sua fidedignidade não deve ser colocada em dúvida, pois há acordo nas passagens paralelas e o material de Samuel, Reis e Crônicas é obviamente seletivo. Então, quando você ler os títulos, se tem apenas Le David, sem um indicador histórico, lembre-se, pode ser de Davi, pode ser para Davi, para a coleção de Davi, em homenagem a Davi. Se tem um indicador histórico e está relacionado a Davi, então Davi escreveu e você pode então entender esse título relacionado ao Salmo. Sempre lembrando que hinos e canções, para serem entendidos, nós não precisamos ter o conhecimento do contexto histórico de cada salmo, porque eles, pela sua própria estrutura, pelo seu tipo de salmo, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, nos indicam que tipo de entendimento e como nós devemos interpretar essas canções e orações do antigo Israel. Que Deus o abençoe.